Olá pessoal, existe um assunto na PNL que ele é muito sofisticado e é frequentemente mal interpretado, que são as crenças. E no vídeo de hoje eu vou trazer um livro do Robert Dilts que trata exclusivamente de crenças. Esse livro do Robert Dilts, ele trata exclusivamente sobre o assunto crenças, que é um assunto bastante complexo, bastante sofisticado, tem muitos detalhes e tem muitas armadilhas no trabalho com esse tipo de sistema. As crenças elas não são sozinhas, elas são normalmente um sistema, existem várias, uma apoiando a outra, e é assim que elas funcionam para a gente operar na realidade. Muito do que a gente acha que é a realidade, na verdade, é o nosso sistema de crenças nos estabilizando para operar no mundo. O primeiro capítulo desse livro, o Dilts já trata justamente sobre como identificar as crenças, os sistemas a qual ela pertence e as hierarquias onde elas estão ligadas. E quais as dificuldades ou quais as armadilhas que a gente tem quando a gente começa a buscar, a tentar extrair e entender essa estrutura nas pessoas para poder propor alguma alternativa, alguma mudança, alguma alteração. O próximo capítulo, paralelamente, já que ele falou de crença, agora ele mostra as estratégias que estão por trás das crenças, como é que são os mecanismos que funcionam e as estratégias de realidade, como é que a gente sabe o que é realidade e o que é só nossa imaginação. Isso tudo é abordado nos primeiros capítulos do livro. No capítulo 4, o Dilts entra num tema que é um tema muito caro para nós, um tema muito importante, que é a fábrica das crenças. É o momento onde a crença mais profunda, ou uma das mais profundas e mais significativas, são geradas. A gente chama de impressões ou reimpressões. E aí ele já propõe métodos para que a gente possa abordar essa crença e provocar uma reimpressão, uma renovação, uma alteração, uma ressignificação dessa crença, de forma que a pessoa tenha recursos melhores para operar na realidade, mudando todo o sistema que está conectado a ela. O capítulo 5 ele é todo dedicado às incongruências, aos conflitos internos que a gente tem e que acabam sendo exibidos nos nossos comportamentos com esse tipo de gesto, que são gestos desalinhados, são gestos incongruentes, como a gente chama. E na hora que a gente está observando, buscando uma informação inconsciente, esse tipo de gesto nos dá o sinal de que existe um conflito interno de alguma espécie. E aí tem um capítulo inteiro para identificar esse tipo de conflito e como lidar com eles. É uma via, um jeito de como tratar esse tipo de sistema também. O capítulo 6 fala sobre valores e critérios, e eu devo admitir que, talvez por ser um livro mais introdutório, um livro não tão aprofundado em todo o assunto, ele é um capítulo muito pequeno para tratar um assunto que é muito extenso e mereceria um livro inteiro sobre ele. Mas ele fala um pouco sobre os valores, né, o que é importante para a gente e como eles se organizam hierarquicamente na nossa estrutura da mente e junto com as crenças. E os dois últimos capítulos são capítulos dedicados à parte de saúde, como utilizar essas ferramentas para melhorar ou para ampliar ou para modificar o nosso sistema de saúde, alergias e outras coisas que a gente possa ter e que estejam ligados ao psicossomático. Ou estejam ligados no sentido de serem causa, né, ou de serem correção, ou no sentido de auxiliar os tratamentos convencionais, os tratamentos da medicina mesmo. Então tem dois capítulos que são dedicados a isso e que merecem uma atenção e um cuidado extremo, também para a gente não sair abandonando os tratamentos e achando que isso aqui por si só é suficiente. Nem sempre vai ser, muito eventualmente e muito frequentemente vão ser trabalhos simultâneos, né, do médico, dos outros especialistas, junto com o trabalho da PNL, que a gente possa amplificar o que está sendo feito lá e não substituir. Não deveria ter tido esse tipo de interpretação, embora frequentemente tenha.
Eu sempre tenho que fazer aqui o aviso, né? A gente não aprende PNL, a gente não desenvolve a nossa competência em PNL lendo livro, a gente precisa de treinamento, com supervisão, com feedback de alguém mais experiente sobre o que tu está fazendo, e aí tu começa a pegar o modelo de quem já está acostumado a fazer isso. Então, para que servem os livros? É a pergunta. O livro serve para tu ter um entendimento melhor, aprofundado, outra visão do que tu está fazendo. Mas ele deveria vir primeiro a prática e depois a leitura que vai complementar aquela prática. Na PNL as coisas são um pouquinho invertidas. Às vezes a teoria depois é melhor do que a teoria antes. Porque senão tu fica no mundo interno teorizando e não percebe o outro ser humano que está na tua frente produzindo um fenômeno. Aqui a gente sempre cabe esse tipo de alerta. Enfim, é um livro ótimo, é muito bom, é bem completo, tem bastante informação. Alguns capítulos poderiam ser ampliados, ou poderiam até derivar para um livro novo, porque merecem esse aprofundamento. Mas é um ótimo livro para quem gostaria de entender melhor como é que funcionam as nossas crenças. Sempre lembrando também que a gente não está falando só de crenças religiosas, né? Quando a gente fala crenças é algo muito mais, as coisas que a gente acredita sobre nós, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre as nossas relações. Me conta aqui nos comentários se tu já leu esse livro, o que tu entende de crenças, se tu já buscou esse tipo de informação, enfim, ou pede algum conteúdo que tu acha interessante para ti. Um grande abraço e até o próximo vídeo.